Meus amigos, é praticamente certo que o processo de impeachment do presidente Donald Trump, que tramita na Câmara dos Deputados, seja votado rapidamente ainda esse ano e vá para o Senado. É praticamente certo que o processo de impeachment do presidente Donald Trump será aprovado na Câmara. Para quem acompanha esse canal, sabe que isso não é nenhuma novidade. Eu, há vários vídeos atrás, já dizia que, pela forma como os republicanos são comandados por Nancy Pelosi na Câmara dos Deputados, era óbvio que não restava ao partido alternativa senão seguir adiante com o processo de impeachment. Não podia recuar, até porque estava sendo motivado pelo fator ódio pessoal. Sim, ódio de Nancy Pelosi a tudo que significa Donald Trump. As relações, desde o último encontro na Casa Branca entre Trump e Pelosi, ficaram bastante tensas e a presidente da Câmara não deu mostras jamais de que recuaria. Pois bem, o que nos surpreende é a forma como o processo está sendo levado, de modo autoritário. Nancy Pelosi tem se comportado mais uma vez como ditadora. Há nos Estados Unidos um ditador na presidência, quer dizer, uma ditadora na presidência da Câmara Baixa. Ela já agiu assim no passado, na aprovação do execrável Obamacare, em 2010. O Obamacare é um novo sistema regulamentador da saúde nos Estados Unidos, bastante complexo, pode ser entendido de modo muito simples a partir de um dos seus pontos, um ou dois dos seus pontos. O Obamacare, entre outras coisas, exigia que todo cidadão norte-americano comprasse um plano de saúde. Comprasse um plano de saúde. Bem, até aí, aparentemente tudo normal, porque estamos falando de um país capitalista, onde cada um deve desembolsar do seu suor para pagar os seus médicos. Só que a coisa não é bem assim. Existia no Obamacare uma armadilha bem socialista dentro de um sistema capitalista. Já que o Obamacare obrigava cada cidadão a comprar um plano de saúde, evidentemente que tinha que cuidar de modo diferenciado aqueles que não podiam comprar. É aí que estava ou está a armadilha do Obamacare. Aqueles que se declarassem incapazes financeiramente de comprar um plano de saúde, já que eram obrigados, bem, esses receberiam a assistência do Estado. É a forma que o Estado tem de ter a população na mão, principalmente a mais carente. Não tem problema se você não conseguir comprar o seu plano de saúde, Papai Obama compra para você. E aí, aí Papai Obama tinha muito mais gente na mão. O plano não é nenhuma novidade. Ele foi usado aqui no Brasil com muito sucesso por Luiz Nove Dedos da Silva, só que com outro nome. Aliás, nem começou com Lula, essa história começou com o socialista mor da nação, FHC. FHC inventou essa história de tornar o pobre mais dependente do Estado do que sempre foi, com o seu Bolsa Família. Pois bem, o que aconteceu na votação do Obamacare foi algo inédito na história republicana, a história americana, do legislativo americano. Todos os grandes projetos presidenciais sempre foram aprovados de forma bipartidária. Isso queria dizer, entre outras coisas, que liberais e republicanos tinham que, em algum momento, concordar com os projetos vindos do Executivo. Não de forma unânime, isso nunca aconteceu, mas a necessidade de dois partidos votando a favor de um projeto dava-se justamente pelo equilíbrio de forças.
alguma coisa, aquele contrário às ideias do presidente, em alguma coisa, acabava sempre recuando ou pedindo certos ajustes aqui e ali para que dois partidos votassem ou aprovassem um projeto presidencial. Em 2010, Nancy Pelosi rompeu com essa tradição bipartidária. Como colocou na ponta da caneta o número suficiente para a aprovação do Obamacare, porque os democratas eram maioria na Câmara, resolveu passar o projeto só com voto democrata. Tinha os votos suficientes para isso, só que para garantir o sucesso da votação, porque Nancy Pelosi queria aprovar o Obamacare, ela fez uma pressão, a chamada pressão partidária nos seus deputados. Quem não votar a favor do Obamacare não receberá incentivo político, ou melhor, incentivo monetário do partido para as próximas eleições. Os democratas votaram em peso e o Obamacare passou sem a necessidade de nenhum voto dos republicanos. Pois é. O mesmo Nancy Pelosi está fazendo agora. Os democratas têm 233 cadeiras e os republicanos 197. 233 contra 197. Se todos os democratas votarem a favor do impeachment, ele passa tranquilamente e chega ao Senado sem a necessidade de nenhum voto republicano. Mas alguém perguntaria, imagina se algum republicano votaria pelo impeachment de Trump? Sim, porque a força do partido hoje não é exercida como foi no passado. Um controle absoluto para o ingresso de determinado político nos quadros partidários. No passado, se exigia uma fidelidade enorme, haviam até testes de fidelidade. O sujeito que se dizia republicano tinha que provar ser republicano, e aí ia-se ao histórico do político ou do postulante a um cargo político para saber se realmente a sua ideologia, a sua atitude condizia com a ideologia do partido. O seu histórico estava alinhado com a ideologia do partido. E também a pressão ao longo da vida partidária, da vida política. Havia, sim, mais controle sobre fidelidade. Isso já há muito tempo deixou de acontecer. De tal forma que, entre os republicanos, existem liberais. E entre os liberais, acreditem, também existe gente com vocação conservadora. Não são muitos, é verdade, mas quando um só voto, uma só cadeira pode fazer a diferença, tudo conta. E o fato é o seguinte, entre os democratas, 30 deputados são de distritos onde Donald Trump ganhou de forma esmagadora. Esses 30 deputados, para não ficarem queimados com o seu eleitorado, nas suas bases, nos seus distritos, optariam, ao natural, por recusar o impeachment de Trump. Mas aí vem o poder da ditadora Nancy Pelosi. Ou vocês votam com o partido, ou então não receberão nenhum apoio do partido, menos ainda financeiro, nas próximas eleições. Vocês é que sabem. Bem, a ditadora Nancy Pelosi está trabalhando com essa perspectiva. Ou o sujeito se queima com o partido, ou se queima com os seus eleitores. São 30 deputados que estão nesse dilema. Ou me queimo com o partido e acaba a minha possibilidade de continuar na vida pública, ou me queimo com os meus eleitores e também acaba a minha carreira aí. É isso que faz um ditador. Como é preciso segurar o passarinho que está na mão antes de pensar naqueles que estão voando, é claro
que os democratas acabarão, por medo, por pressão ou opressão de Nancy Pelosi, votando pelo impeachment de Donald Trump. Essa é a forma que está trabalhando a ditadora Nancy Pelosi. Bem, a coisa chegará, evidentemente, no Senado, mas no Senado a maioria é republicana. E lá, certamente, os republicanos agirão do mesmo modo que Pelosi. Todos os republicanos serão obrigados a não aceitar o impeachment de Trump. E aí não dará em nada. Mas o fato é que, no momento, o que Nancy Pelosi quer mesmo é colocar uma mancha, complicar a vida de Donald Trump, seja de que modo for, tendo em vista que isso pode, de algum modo, tirar voto de Trump nas próximas eleições. É uma aposta que Nancy Pelosi fez e que não pode mais recuar. Também, porque, como disse no começo, é movida pelo ódio. Pelo sim, pelo não, já é dado como favas contadas. A segunda fase do impeachment já passou. A terceira agora é a votação e tudo indica que sim, a Câmara dos Deputados desejará o impeachment, aprovará o impeachment de Trump. Trump tem a opinião pública a seu favor. Para Nancy Pelosi isso não significa nada, por enquanto. Vai significar muito, sim, quando o processo for para o Senado. Tudo isso pode ser absolutamente desastroso, não para Trump, mas para os próprios democratas. Daí porque este humilde canal está mais desejando que sim, que os democratas aprovem o impeachment de Trump agora, para receber o troco lá na frente. Até depois.